pessoal, aqui estamos para mais uma aula de matemática para a segunda série, e nós vamos hoje, estar relatando, o assunto de juros compostos, com a relação entre juros compostos e progressão geométrica. E eu me chamo Vanderleia, professora de matemática do estado do Acre. Vamos conceituar primeiramente de estar relembrando do que se trata juros compostos. Vamos seguindo aqui comigo. Juros compostos, relação entre juros compostos e progressões geométricas. O que são juros compostos? O uso da matemática financeira faz parte da vida humana, desde que o homem percebeu a existência da relação entre o dinheiro e o tempo. No juros simples, nós vimos que temos um valor sempre constante em cima do capital inicial a cada determinado intervalo de tempo. Como nós vimos na aula anterior, Na semana passada, nós vimos que o juros simples, sempre vai ter um valor fixado, Já os juros compostos diferem um pouco, dos juros simples, pois são calculados sobre o montante obtido no período anterior. Somente no período, no primeiro período, é que os juros são calculados sobre o capital inicial, ou seja, os juros compostos são um regime de juros sobre juros. Assim, o crescimento é muito mais rápido do que no regime de juros simples. Como funciona esse tipo de juros? Como funciona o regime de juros sobre juros? No regime de juros composto, como dito acima, calculamos juros em cima de juros. Ou seja, a cada intervalo de tempo são calculados novos juros, que são somados ao capital inicial, ou seja, o meu primeiro valor de capital que eu tinha no início. Em cima desse novo valor, calculamos novamente novos juros. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, um capital de R$5.000, aplicado a uma taxa de juros composto de 10% ao mês, por um período de 3 meses, renderá quanto de juros? Vamos ver. Assim como nos juros simples, após o primeiro mês, temos que os juros serão de 10% de 5.000, que é igual a quanto? R$500. Assim, teremos um montante, vamos ver, o montante é igual a 5.000 mais os 500, que vão ter 5.500. Porém, nos juros simples, essa taxa de juros continuaria sendo 500, independente da quantidade de meses. Já nos juros compostos, após o segundo mês, é calculado os juros em cima do valor anterior. 10% de 5.500, eu vou ter 550. Assim, teríamos um montante de, o M, que é igual ao montante, 5.500 mais 550. Já teríamos aí 6.050. Seguindo a mesma lógica, no terceiro mês teríamos 10% de 6.050, que é igual a 605. Assim, o montante seria M igual a 6.050 mais 605, que é igual a 6.655. Portanto, como tínhamos um capital de 5.000 e terminamos com um montante de 6.655, vimos que o rendimento foi de R$1.655. Nós vimos aí que esse montante foi aumentando juros em cima de juros com o meu valor inicial de capital. Vamos ver agora a fórmula de juros compostos. Assim como nos juros simples, nos juros compostos também temos uma fórmula para calcularmos a taxa de um regime. Para isso, usamos a fórmula, que é igual a essa fórmula, M igual capital vezes, entre parênteses, I1 mais I elevado a T. Esse M é o montante, esse C nós temos que é o capital, e esse 1 é fixo, e esse I é a taxa, e o T é o tempo, em que M é o montante, C é o capital inicial, que vai estar sendo aplicado aquele valor, I é a taxa de juros, e o T é o tempo. Resolvemos o mesmo exemplo acima, porém usando a fórmula. Temos aqui esse exemplo que nós estamos falando anteriormente, e agora nós vamos estar vendo ele em cima da fórmula, utilizando a fórmula. M é igual a 5.000 vezes, entre parênteses, 1 mais 10 sobre 100. Por que é 10 sobre 100? Porque é 10% dividido para 100.
elevado a 3, porque eu estou calculando em cima de 3 meses. M é igual a 5.000 vezes, aí eu vou fazer aqui a divisão de 10 dividido para 100, somando com 1, vou ter 1,1 elevado ao cubo, a 3. M é igual a 5.000 vezes 1,1 ao cubo, vou ter 1,331. M é igual, vou fazer a conta de 5.000 vezes 1,331, que eu vou obter 6.655. Como havíamos aplicado 5.000, então essa aplicação rendeu o total de R$ 1.655 de juros. Vocês viram como esse exemplo é um exemplo prático do nosso dia a dia. Como ir fazer uma compra de uma casa, um carro, né, um imóvel. Nós podemos estar observando que é pegar um assunto desse e jogar para o nosso cotidiano, nosso dia a dia de fazer, né, um assunto na prática. Agora vamos ver juros compostos relacionando com progressão geométrica. Uma progressão geométrica, ou PG, poderia ser definida como uma sequência de números reais, obtida ao multiplicar o número anterior por uma quantidade fixa. E essa quantidade fixa é chamada de quê? Que vamos chamar de razão. Deve-se ressaltar que esta regra não vale apenas para o primeiro número da sucessão. Podemos analisar os juros compostos como uma progressão geométrica. Observe novamente. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Perceba que a cada mês passado, o capital multiplicado por uma razão de 1 mais I. Assim, caracterizando a uma PG. Vamos ver agora um exercitando para colocar em prática este assunto que nós estamos vendo, relacionando, né, a nosso juros composto juntamente com progressão geométrica. Primeiro, numa aplicação financeira, chama-se montante a soma da quantia aplicada com os juros acumulados até aquela data. Suponha uma aplicação de 50.000 a juros compostos a uma taxa de 3% ao mês. Nesse caso, os montantes em reais no início de cada período de um mês formam uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é 50.000 e a razão é 1,03. Os juros acumulados ao completar 10 meses de aplicação são... Nós temos um dado aqui na questão, que fala que o dado 1,0310 é igual a aproximadamente 1,3439. Nós temos como dado aqui na questão as alternativas que foram fornecidas. Letra A, 10.300. Letra B, 15.000. Letra C, 17.195. Letra D, 21.847. Letra E, 134.390. Vamos ver agora como que nós vamos resolver esta questão. Nós temos M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. M é igual a 5.000 vezes 1 mais 0,03 elevado a 10. M é igual a 50.000 vezes... Aí eu fazendo as contas aí de 1 mais 0,3 elevado a 10, eu vou obter 1,3439. M, fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar 67.195. Isso é o nosso montante. Mas como eu quero saber o valor de juros na questão, vou pegar os juros, que é igual ao montante menos o capital. Juros eu tenho igual ao montante menos capital. 67.195 menos 50.000, que eu vou obter 17.195. Agora nós vamos ver utilizando a outra maneira, segundo modo de resolver, com a maneira da resolução 2, em forma de PG. Em forma de PG ficaria assim, 50.000 elevado a 1,03, 50.000 vezes 1,03 elevado ao quadrado, porque já são 2, aí eu vou fazer sucessivamente até chegar a 50.000 vezes 0,3 elevado a 10, porque eu estou trabalhando os 10 meses. O A1 eu tenho que é 50.000, a razão 1,03, a N quantidade de meses eu tenho que é 1 primeiro, que é o capital, mais os 10 meses, no caso vou ter quantidade de 11 meses.
A fórmula que eu tenho é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Temos aí a fórmula de PG. AN é igual a 50.000 vezes 1,03 elevado a 11 menos 1. 50.000 vezes 1,03, 10, né? É igual a 50.000 vezes 1,3439. Fazendo as contas, nós vamos encontrar 67.195, que é o valor do montante. Nós temos aí que os juros é igual ao montante menos capital. Vou ter 67.195 menos 50.000. Fazendo as contas, nós vamos obter 17.195. No caso, aí voltando para a questão, nós temos aí que a alternativa foi a letra C da questão. Vamos fazer agora o exercício número 2. Um capital de 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será os juros acumulados após 24 meses? Nós temos aí a resolução. Vamos ver os dados que foram fornecidos na questão. Os dados é muito importante a gente sempre tirar ao resolver a nossa questão. Dados importantes. Nós temos o capital, que é 1.400, a taxa, que é o I, é 7% ao ano, e o tempo, 24 meses. Note que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes, mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos. Logo, o meu T, que é o tempo, vou ter 2 anos, e que a taxa precisa ser escrita na forma decimal. Se eu tenho 7%, a minha taxa vou escrever 0,07. Jogando na forma, vamos obter assim, M é igual capital, que é o C, dentro de parênteses, 1 mais I elevado a T. M é igual a 1.400 vezes 1 mais 0,7 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque são 2 anos no meu tempo. M é igual a 1.400, aí vezes, eu fazendo 1,07 ao quadrado, eu vou obter 1,1449. Meu montante, fazendo as contas, de 1.400 vezes 1,1449, eu vou obter o meu montante de 1.602,82 centavos. Para encontrar somente os juros, que é o que está pedindo a questão, o meu juros vai ter que ser o montante menos capital. Vou pegar 1.602,86 menos 1.400. Eu vou ter R$ 202,86. Né? Então, é muito importante nós estamos falando para vocês, né? Colocar um assunto desse na prática do nosso viver e verificar que assim como a matemática está presente, né, e assuntos relacionados ao nosso dia a dia. Muitas vezes você chega a se perguntar, para que eu preciso aprender isso, né? Professora, para que eu preciso entender isso? Eu não vou usar. Nós estamos vendo hoje, na prática, como que eu posso utilizar, né? Em compras, no dia a dia, no imóvel, no carro. E nós vamos ver aqui uma diferença, olha aqui, ó, do juro simples para o composto. A juros simples, o saldo cresce em progressão aritmética. Já no regime de capitalização a juros compostos, o saldo cresce em progressão geométrica. E nós vamos ficando por aqui nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido, entendido. Mais em detalhes, para rever esta aula, vocês podem estar vendo a plataforma Eduque, tá bom? Acessando e vendo mais questões relacionadas ao nosso conteúdo.